É preciso voltar no século XIX para entender o que está acontecendo no Brasil. Porque a palavra verdade, ela é antiga. Isso aí, Fábio Bandeira. Seja bem-vindo, meu amigo. Estou dizendo aqui, Fábio, que a palavra verdade, ela tem um certo sentido filosófico, porque quando Pôncio Pilatos perguntou para Jesus se ele era Deus, ele disse: tu dizes, porque eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos, como era muito inteligente, e ele até tentou libertar Cristo, porque ele sabia que Cristo estava sendo preso por causa de uma armação política dos fariseus e saduceus e por inveja, porque ele era Deus, era um bom com as pessoas, bom orador, ensinava as pessoas e curava as pessoas. E aí Pilatos pergunta para ele. Ele disse: em verdade te digo, né? E ele pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Mas Jesus não responde mais nada. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele está se referindo à verdade relativa e à verdade absoluta. E quando a gente anda um pouquinho mais na história, nós vamos descobrindo esse sentido de verdade relativa, de verdade absoluta. O Platão ele disse o seguinte: a verdade absoluta, ela é duradoura, ela é eterna. E a verdade relativa, ela vai se esvaecendo até virar mentira. É tipo aquele rapaz que fala para a moça assim: eu te amo, numa verdade relativa. E aí ele se casa e tem a lua de mel, e aí ele vive aquele momento de emoção, e como diz os estudiosos do casamento, os primeiros 3 anos é lua de mel, depois vem o fel. E aí quando chega o fel do casamento, aí entra a doença pela porta e o amor foge pela janela. Quando é um amor baseado na verdade absoluta, a pessoa pode estar doente ali, a pessoa pode estar velhinha ali, paralítico, com síndrome de mal de Parkinson, qualquer coisa, mas ele, o cônjuge, permanece do lado. E aí vem, Fábio, na doença, Adriano Campos, seja bem-vindo. É porque eu explico assim mesmo, ô Adriano.
aqui só entra para aprender. Esses caras imediatistas que quer aprender com 2 palavras, não vai gostar. Tá? Você nunca vai gostar porque você não quer aprender. Você deve ser bolsomínio, né? Porque bolsomínio é burro. Bolsomínio não estuda. Basta o cara pegar uma pistola e falar: eu sou o mito, eu sou o mito, eu sou o mito. E aí tá todo mundo votando nele, no cara. O cara não aprovou um projeto. Todo bolsominion, a cabeça dele é cheia de estrume mesmo. Ele não gosta de estudar. É ruim, gente, você explicar uma coisa para um cara que não gosta de estudar. Eu fui professor de História da Igreja e ali tinha 40 alunos. E quando a gente ia estudar História da Igreja, Fábio, a gente perguntava, Lutero, John Wesley faz parte de qual igreja? Igreja, pré-existência da igreja, igreja imperial, igreja medieval, igreja reformada ou igreja atual? Tinha gente, lá nós tínhamos sargento da polícia fazendo curso de teologia na faculdade, que dizia: John Wesley é da igreja, pré-existência da igreja. Olha só, gente, eu tinha dificuldade na hora de corrigir trabalhos, de dar nota, porque o cara burro, ele não gosta de ler, não gosta de estudar. Ele cola, fica colando. Quando eu estava na faculdade de Direito, era triste ver aqueles alunos que viviam só de cola. Eu fui passando, e eles viviam de cola. E outra coisa, algumas alunas saíam com um professor de Direito para que ele passasse o gabarito para ela. Aí ela distribuía para a turma. Ela era bonitinha, né? Aí passa o burro de ano. O burro passa de ano, não é? E lá na frente vai ser um juiz ladrão, vai ser um advogado ladrão, ou um pastor corrupto que só quer dinheiro. Como nós vemos aí nesses tempos de Salomão da vida. Pessoa que não estuda a Bíblia, não lê Bíblia, porque eu, como novo convertido, novo, na igreja eu já tinha lido o Novo Testamento todo, e depois li a Bíblia toda, depois li de novo, depois li de novo. Eu li 4 vezes, capa a capa, e depois li mais uma vez em espanhol. Porque eu tinha que interpretar um espanhol, um boliviano que veio para o meu país. Eu tive que rever todos os meus conceitos, que eu não tinha muito tempo que eu não praticava isso. Então você imagine, gente, o cúmulo do absurdo que esse camarada falou aí, quando terminar a vida para curtir. Por quê? Porque ele é burro. O cara burro, ele não gosta de estudar. É por isso que ele fala, que direitos humanos, ele é defender bandido, direitos humanos é isso, é aquilo, ele não sabe. Ele come pela boca dos outros. Come pela boca dos outros. Uma vez eu fui sabatinado numa turma de Direito, um professor lá era meio tirado, e nós temos um cara aqui que entende de política. Muito bem. Se você fosse candidato a vereador e você ganhasse, o que é que você faria? Me colocaram na frente 60 alunos.
eu disse, a primeira coisa que eu ia usar os recursos, além do que a prefeitura tem, seria o dinheiro do plano plurianual, porque esse dinheiro é destinado às ONGs, para ajudar os pobres, e nunca chega na mão do pobre, porque eu estudei política social. Eu já fui delegado do orçamento participativo. Eu já fiquei numa sala com 50 pessoas gritando, a obra é lá no meu bairro, a obra é essa, a obra é essa, a obra é essa. Enquanto gente ia para lá, era 10 que ia da comunidade. Comia o marmitão e, rapava fora. Eu não. Eu ficava lá com fome. Ou não, tinha lanche, né? Tinha café, bolo, tal. Prefeitura pagava. E aí eu saí com o crachazinho de política social. Todos os cursos que eu tenho, eu paguei. E todos os cursos, eu tenho mais de 35 diplomas. Pago. E como disse John Henrique Pestalozzi, a mudança vem pela educação. Se você não gosta de estudar, Adriano. Vai procurar o Olavo de Carvalho lá, que diz que é filósofo e não tem nem a 4ª série. Isso aí, Fábio. Quando são burros, sem educação, sem cultura, fala o que quer. Entendeu, gente? Eu estou falando de verdade absoluta, verdade relativa. Isso é fácil entender. Quer ver? Eu vou te explicar. Quando vieram apedrejar aquela mulher, a samaritana, levaram até diante de Jesus para tentar pegar Jesus em alguma palavra, que eles queriam prender Jesus, porque eles estavam incomodados, a elite estava incomodada porque Jesus levava a plebe perante ele. E até os ricos estavam indo atrás de Jesus. Então eles disseram, nós temos que destruir esse cara. Então eles usaram de todos os artifícios mentirosos, embora Jesus poderia ter destruído todo mundo, que ele era Deus. Mas ele se entregou por nós. E ele trouxe o princípio de verdade absoluta. Quando eles falaram, essa mulher tem que morrer, na verdade, a lei lá de trás dizia que tinha que morrer mesmo. A verdade é relativa. Mas só podia dar a pedrada quem fosse santo, totalmente santo. E não tinha nenhum. E Jesus disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E quem é que quis, hein? Desculpa. Quem é que quis lançar pedra? Sabe por quê? Porque se alguém pegasse a pedra e fosse jogar sobre aquela mulher, Jesus ia falar, ontem eu vi você, que Jesus era onisciente, você estava olhando para a mulher do teu próximo. O outro ia jogar, ontem eu te vi, você estava roubando. O outro jogar, ontem eu vi, você contando mentira para o outro. Então, como eles sabiam que Jesus sabia de tudo, eles disseram, foram todos largando a pedrinha, né, até as crianças, que eles botavam para dar pedrada também, e foram saindo fora. Então, esse camarada aí, deixa eu ver o nome dele aqui de novo, o Antônio Adriano Campos, esse aí gosta de fake news, porque fake news é rápido.
Fake news é coisa que aparece ali, igual o super-homem, né? Vup, e some. Mas nós estamos falando sobre Nietzsche e Kant. Kant eu já estudei na filosofia do direito. Kant dizia que o homem, ele não pode viver em nenhum momento na mentira. Ele não pode nem pensar em mentir. Ele tem que viver uma vida totalmente ilibada, sem mentir, sem cometer mentira. Já Nietzsche, filósofo alemão também da mesma época, diz que o homem não consegue viver totalmente sem mentir. Que ele já acorda mentindo. Eu já expliquei isso aqui em outro vídeo. Como meu amigo Fábio Bandeira aí tem, desejo de conhecer. O homem, por exemplo, quando ele levanta e quando ele diz para sua esposa, ela está com o cabelo todo arrepiado, ela não escovou os dentes, ela não está produzida, ele diz, você está muito linda. Na verdade, o coração dela vai se encher, de alegria, porque o ego dela vai ser satisfeito. Mas, na verdade, ela própria sabe que ela não está. E que ele está fazendo aquilo para agradá-la. Porque ela está sem se produzir. Ela vai ficar bonita. Vai se arrumar, vai se produzir, aí o marido vai falar, poxa, você está linda. Aí é verdade absoluta. A primeira foi relativa. Ele disse pensando no futuro. Na verdade, ele não está dizendo aquele momento. Ele está se reportando ao passado, quando ele viu ela produzida, e ao futuro, onde ele vai ver ela produzida. Mas naquele momento ela não está produzida. Então se torna uma verdade relativa, não absoluta. Quando o advogado diz para o juiz assim, o meu cliente é inocente, sendo que o cliente dele matou, ele está usando uma verdade relativa. Porque a inocência daquela pessoa está condicionada ao processo de defesa dele. Não a verdade. Está condicionado que ele teve que se submeter e aceitar a inocência daquela pessoa, porque ele está recebendo muito bem dinheiro daquela pessoa para provar que ele é inocente. E ele vai manter essa tese de inocência, porque ele é advogado, ele sobrevive disso. Mas na verdade absoluta ele não passaria. Na verdade de Deus ele não passaria, porque Deus conhece. Quer ver outra coisa, gente? Existe o chamado nexo causal. Quando eu estudei direito criminal, eu aprendi todos os tipos de crimes. E você tem que ter paciência para aprender. Eu estudei com um investigador, onde quando eles saíam para fazer diligência, para dar HDDAPP, alguma coisa assim, Delegacia de Proteção
combate ao homicídio e à vida, um negócio assim. Eu não lembro bem a sigla. Então, ele ia em vários bairros onde haviam acontecido tragédias. Só que em cada bairro onde eles entravam, ali tinha uma padaria, tinha um restaurante, tinha uma casa que tinha uma câmera de filmar. E eles pegavam esse material, chegavam na casa ou na padaria e falavam: quero material, porque isso serve de investigação. E ali eles viam a cena todinha, porque lá na madrugada, quando a pessoa estava vindo, embriagado, o outro vinha e matava ele. Ele mostrou morte polonesa, ele mostrou esbojamento, uma morte horrível. Eu via tudo aquilo, os alunos viam também. 2 homens brigaram no bar, bêbados. Um foi em casa, pegou uma faca e o outro ficou bêbado sentado lá. Estava lá bêbado. Voltou e degolou o outro. A cabeça tomba para trás. Tudo isso filmado, gente. Vários tipos de cenas. Mas existe uma coisa no direito criminal chamado nexo causal. O que é o nexo causal? De repente alguém quis envenenar alguém. Alguém é por ganância, né? Nós estudamos sobre isso. Ele quis envenenar uma determinada pessoa de idade para ficar com dinheiro. Só que vamos colocar o genro, né, quis envenenar lá a tia ou a sogra dele. O genro, né? Ou sobrinho. Aí ela, todo dia, 3 horas, ela toma o cafezinho dela. Todo dia. E aí ele chega ali e coloca veneno no café. E ela se aproxima da xícara, prepara o pão e coloca o café. Só que quando ela vai tomar o café, antes de tomar o café, ela morre. Bum. Ela dá um infarto fulminante e morre. E aí, quando o investigador de polícia chega, ele vê na toalha, eles isolam o local, vê na toalha ali vestígios de veneno, e ele leva para investigar isso. Só que quando eles abrem no DML a pessoa que morreu, eles não vão ver no estômago nenhum, nem no sangue, nenhum veneno. Então a primeira hipótese foi que a pessoa morreu envenenada. Mas quando investiga, de fato, dá que a pessoa sofreu um infarto. E aí, se a pessoa que estava na casa, ele foi investigado, o que é que ele vai responder? Ele vai responder por tentativa de homicídio. Ele tentou matar aquela pessoa, mas não conseguiu. Se ele tivesse concluído o homicídio, ele iria responder por homicídio qualificado. Porque ele, além de matar, ele envenenou. Vai pegar 2 penas, que no mínimo vai durar aí 20 anos na cadeia. Já na tentativa de homicídio, com 3 anos ele está solto, porque ele tentou matar, mas não conseguiu. Existe uma outra coisa no direito penal que se chama estado de necessidade. Estado de necessidade. Isso aí está no direito civil, na verdade. Por exemplo, você está na beira de um mar, de uma água, de uma piscina. Vamos colocar uma piscina.
O seu filhinho caiu dentro de uma piscina. Ele está morrendo afogado. Aí você diz para o guarda-vida ali: salva meu filho. Aí ele diz: não, eu não salvo. Eu só vou te salvar se você fizer um cheque agora de 100 mil para mim. A pessoa é rica. E a pessoa vai lá, faz um cheque de 100 mil e dá para o guarda-vida. Ele mergulha na água e salva o filho da pessoa. Sabe o que vai acontecer? O guarda-vida, primeira coisa, a pessoa que pagou vai sustar o dinheiro e ele não vai responder a crime nenhum, porque isso se chama estado de necessidade. Ele foi obrigado a fazer o que ele não queria fazer, por causa de um parente. Isso se aplica também a superiores que mandam um oficial da polícia executar alguém. Se ficar provado que ele foi obrigado a fazer isso, para não morrer, ele vai responder, não vai responder por crime, mas quem mandou que vai responder, porque era superior a ele e obrigou ele a fazer. Estado de necessidade. Então, nexo causal e estado de necessidade. Só se pode ter certeza se fez ou se não fez quando há uma investigação. É o caso do pastor lá de Colatina. Ele dizia o seguinte, que as crianças haviam morrido queimadas. Um acidente. Mas aí os investigadores chegaram e descobriram, não foi um acidente. Foi um assassinato provocado por ele e também houve omissão com relação à esposa que viajou e levou o pequenininho e deixou os outros pequenos, os dois maiores, para morrerem. Além de violentar, matar, botar fogo. Tá preso. Foi submetido a júri popular e vai pegar a pena. Vai cumprir a pena dele. Mas a pior pena vai ser a que ele vai ter na consciência. Ele matou os próprios filhos. Por tara, por pedofilia. Essa é a maior pena, gente. Não é torturar ninguém, matar ninguém. A maior pena é aquela pena que ele vai ter que, por mais que passem os anos, ele cumpre a pena dele. Ele sempre vai lembrar, poxa, eu matei meu próprio filho. E no outro dia ele estava pregando ali na igreja, normalmente. Se comparando ainda a Jó. Então, verdade relativa. Porque na verdade absoluta de Deus, ele era o assassino. A lei segue a lei mesmo, né? Porque nós não estamos vivendo uma lei justa no país. Nós estamos vivendo uma fase em que o promotor, o juiz, faz o que eles querem. Eles fazem o que eles querem. Então Nietzsche diz o seguinte, há uma influência da mentira na vida do ser humano e há uma influência da verdade. Quer ver? A pessoa acha um dinheiro ali na rua e o dono está ali próximo. Ele esconde no bolso, o dono vem, rapaz, eu perdi meu dinheiro aqui, preciso agora pagar o táxi que eu vou buscar meu filho que está doente. E ele está com dinheiro no bolso, mas ele vai dizer que não está. Ele vai dizer, não, eu não vi dinheiro nenhum não. Porque ele está vivendo a mentira.
É aquelas pessoas que falam que vão e não vão, sem ter uma causa. Aí, voltando ao título aí, você vai ter, por exemplo, você tem um presidente que de manhã fala uma coisa. De manhã ele diz que não quer dinheiro nenhum dos países do G7. Que dê o dinheiro lá para quem quiser, para a Alemanha, para a Noruega. De noite ele já disse que não falou isso, que ele aceita a ajuda de outros países. Já no outro dia, ele xinga a mulher do presidente francês. Então, ou ele está tomando alguma coisa, ou o comportamento dele é um comportamento errado. De manhã fala uma coisa, de noite outra, no outro dia outra. As nossas palavras, elas têm que cair perto, né? O fruto, né? O fruto tem que cair perto da árvore, não longe da árvore. Nossas palavras têm que ter peso. Porque, infelizmente, essas classes vão ficando desacreditadas. Advogado, a gente não tem mais confiança. Juiz, nós não confiamos mais. Vou nesse juiz, será que ele vai me processar? Será que ele vai usar o princípio da árvore envenenada, que é condenar sem prova? Então, gente, ó, entre Kant e Nietzsche. Kant e Nietzsche. Há um filósofo aí também que inspirou a nossa Constituição, não é o Kant, é o Kelsen. Kelsen. Que criou a teoria do direito puro. Por isso que a Constituição ela segue uma regra. É o modelo, não é o modelo lá em inglês, que lá é common law. Common law, eles não têm Constituição e julgam por jurisprudência. O juiz faz de acordo com outro fato que aconteceu. Julga, não tem livro nenhum, não tem placa. 60 quilômetros, 30 quilômetros. Não, eles obedecem pela consciência deles. Eles sabem que tem que ter disciplina. Mas o modelo romano era o seguinte: passou pelo rei, vai para o governador. Passou para o governador, pode apelar para César, que seria o Supremo Tribunal Federal. Aqui o nosso grau de jurisdição é juízes, tribunais e Superior Tribunal de Justiça. Ele tem que percorrer o duplo grau de jurisdição. Ele tem que passar por aqui. A pessoa entrou com um recurso de apelação ou com recurso inominado, vai para o Tribunal de Justiça ou para uma turma recursal dentro do próprio cartório, do próprio fórum ou da comarca, vai ou cria-se um apelo ao Superior Tribunal de Justiça. São recursos que nós temos direito, é lei de recorrer. Então, gente, isso são teses filosóficas, no caso de Nietzsche e Kant. São teses. Não é? O ser humano precisa ter comprometimento. O Fábio está mandando aqui uma mensagem. O ser humano precisa ter comprometimento
um com os outros. Uma coisa que eu acho difícil pela maioria. Pouquíssimos têm comprometimento. Essa é a verdade. Só Deus conhece o coração do ser humano. É isso aí. Então, nós não podemos dar o jeitinho. Nós temos que ser sim, não, não, né? Mas já foi comprovado aí que o presidente americano, Trump, no primeiro ano de governo, ele mentiu 456 vezes. 456 mentiras em um governo. E o Bolsonaro segue o mesmo modelo. O mesmo modelo de mentira. De manhã ele fala uma coisa, de noite ele fala outra, de noite, no outro dia ele já mudou a versão. Então, ele vagueia de um princípio para outro. Eu não estou dizendo que nós, como seres humanos, somos perfeitos. Tem vezes que a gente acaba usando de sofisma, mas a pessoa criar o hábito de mentir é um problema. Quando eu trabalhava com restaurante, eu enfrentei algumas pessoas assim, evangélicas. Chegava e falava assim, eu estou comprando aqui uma marmita, 3 marmitas, eu estou trabalhando ali na obra da igreja e tal, eu vou ali, daqui a pouco eu volto, e nunca mais. Eu tive um político também que ele veio me visitar e falou, eu quero ajudar essas pessoas, projeto social, eu tinha um projeto social, os pobres aqui. Aí eu levei ele para ver uma família pobre. Ele falou no meu ouvido, eu não posso ajudar porque aí ninguém me dá voto. Eu disse, então o que te dá voto? Arruma 20 currículos que eu vou empregar essas pessoas todas. Isso faz mais de 12 anos, gente. Teve gente que morreu desempregada. Porque ele nunca arranjou emprego para ninguém. Ele era o mentiroso, ele era o Pinóquio. Pinóquio. Então, gente, espero que vocês possam entendido. Viu, Fábio? Na live a gente pode conversar, né? Quando o vídeo é gravado, não, mas na live a gente pode conversar. Eu tenho um canal também aí, gente, Visão Geral, no YouTube. Eu tinha um canal de 1.900 filmes, chamado Bispo Ronaldo Fontes de Água Viva. Só que ali eu ia nas igrejas e filmava culto, filmava aquilo, e a maioria das pessoas cantam um playback. E os playbacks tem uma coisa chamada strike no canal. O meu canal vivia cheio de strike, por quê? Porque geralmente as pessoas não cantavam com violão, cantavam com playback. E aí os donos das músicas acabavam exigindo direitos autorais. Ia lá e barrava o meu canal. Eu abri um novo, comecei do zero, Bispo Ronaldo, Visão Geral, onde eu compartilho todo dia um vídeo falando sobre política, falando sobre música, falando sobre vários assuntos. Visão geral. Sobre direitos humanos, sobre lei, sobre a Bíblia, porque eu estudei vários temas. E eu pesquiso. Entra lá,
assina o sininho ali, se inscreva e dá o seu like. Vamos ajudar o canal a crescer. Mesmo você que não concorda comigo, você tem direito, porque você está numa democracia. Se você está em uma democracia, você vai ter direito ainda de questionar. Mas se você estiver num estado republicano, que eles estão tentando implantar, você não vai poder falar mais nada. Porque eles próprios vão mandar te prender. Cuidado com isso. No estado republicano, quem manda é o Estado e nós temos que ficar calados ou fugir do país. É isso que acontece. Nós vamos torcer para que a democracia continue no país. E as portas tornam-se a abrir para aqueles que precisam trabalhar e sustentar suas famílias. Fiquem na paz.